Amados, o pastor fui orientado a meu Senhor para pregar sobre um tema hoje aqui, e não deixa também de ser um propósito de provocação da parte desse ministério, com esses movimentos que estão articulando, né, ideias e conceitos liberais acerca do evangelho que o nosso Senhor pregou sobre si mesmo, tá? Eu digo que muita coisa que eu vou tratar hoje aqui tem em vista combater esses movimentos liberais, humanistas, egocêntricos, que estão há um bom tempo já corroendo a estrutura religiosa da igreja e do pensamento cristão e da consciência cristã de muitos, tá? Até que ponto a gente pode inibir e impedir que isso aconteça? Muito difícil. A escritura está se cumprindo, e a perspectiva escatológica desses erros que estão acontecendo dentro do ministério, envolvendo igrejas, líderes, tudo isso, tá? A perspectiva escatológica é que isso vai acontecer mesmo e Deus não vai intervir. Mas a vista é mais ou menos esta: onde estiver a carniça, estarão os abutres. Então o entendimento de Deus é que qualquer abordagem, ou qualquer ensinamento, qualquer título ou princípio que seja falado de maneira herege, de maneira contraditória, de maneira usurpadora, né, por parte dessas pessoas, Deus entende que isso é produto, tá, para poder acolher ou trazer aquilo que ele entende que não se salva, tá? O entendimento é palha e restolho, tá? Gente que não vai se salvar. Então o entendimento escatológico bíblico da parte do nosso Senhor é que essas igrejas funcionam não para ele, o diabo, mas ele deixa funcionar, porque acaba que agrega essas pessoas que o Senhor já sabe que tem uma opinião tão forte, uma opinião formada tão profundamente em si mesmo, que elas não se permitirão, diríamos assim, sujeição ou obediência a nada daquilo que ele falou, tá? Então estão aí fora só para gerar tumulto, e o Senhor tem a visão ampla disso, de quem vai e quem não vem, tá? Então essas igrejas funcionam para isso, é uma espécie de uma ratoeira, tá? Para atrair essas pessoas para esse ninho, aonde se constroem perspectivas puramente filosóficas, tá? E o pastor pode dizer aos amados irmãos, isso está muito claro no nosso meio, aqui no nosso ministério, está muito em evidência o que está acontecendo aqui, porque o nível de rejeição, né, de acordo com o tempo que a gente vem praticando o ministério aqui, está muito perceptível e vem aumentando. Não assusta a gente, porque nós já sabemos que nós vamos ter que enfrentar isso, mas seja como for, é muito importante o pastor dizer a você, não tenha esperança de que alguma coisa da parte de Deus vai acontecer para interferir ou impedir, tá, essa demanda de desgraça e de consequências que infelizmente está sendo praticado por intermédio de pessoas dentro da igreja. O que você na verdade tem que saber agora é aonde você está nisso tudo. Então hoje, pastor, eu vou fazer um levantamento aqui do que é o evangelho à luz da palavra de Deus, tá? E dentro disso, combater esse conceito de que existem ensinamentos e doutrinas elaboradas, criadas por alguém. Eu digo que existem dentro das epístolas, principalmente, tá, doutrinas assumidas por eles, conceitos favoritos ou particulares de algum deles. E em específico eu vou tratar essa perseguição que tem sobre o apóstolo Paulo, a tentativa de intelectuais de querer separar o que ele falou de Cristo, fazer essa separação de que ele tem o evangelho dele, de que ele tem o pensamento dele, tá? Que não esteja em respeito ou direcionado a Cristo. E isso está sendo muito falado constantemente dentro da igreja. Se vocês têm, pesquisem e acessem as redes sociais, é um conceito geral, uma ideia geral que circula entre evangélicos, que Paulo ele seja, tá, criador de uma nova doutrina, de um evangelho dele, de um pensamento particular dele, que não tenha respeito ou fundamento em relação a Cristo. Por isso que eu digo aos irmãos, né, esse conceito de que tudo que ele disse e falou seja um instrumento dele de autoritarismo, tá?
eu vou especificar quais são os pontos mais interessantes que o pastor tem que tratar com vocês aqui. E o que eu quero com os irmãos aqui, a pedido do meu Senhor, saber se isso está dentro de você. Nós precisamos, como ferramenta aqui de fé, a tua confiança nesse livro. Tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se narra aqui, tem que soar para você, como revelação de Deus, tá? Não é um pedido meu, é uma exigência doutrinária de tudo aquilo que foi revelado dentro da história, da parte de Deus. Qual o entendimento do que seria o Evangelho? O Evangelho, ele não nasce de especulação filosófica. O Evangelho não é e nunca pode ser visto como uma intuição ou uma indução filosófica de um pensamento. Quero dizer aos amados irmãos, o Evangelho não pode ser visto como um idealismo, não pode ser visto como uma poesia, não pode ser visto como um conceito de alguém, uma fabricação, uma criação puramente intelectual de alguém. Porque o livro, a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, tá? Eu li com os amados irmãos aqui um texto que o Senhor, por parábola, deixa claro: a maldição, a sentença que não está destinada, já proferida por antecipação, para aqueles que usurpam a verdade, a revelação de Deus, todos aqueles que tomam para si, maus lavradores, tá? A vinha de Deus, que é o símbolo histórico da revelação dele e o símbolo messiânico de Jesus dentro da história, tá? É um símbolo de Israel, do que Deus fez lá com eles. E por parábola o Senhor dá consciência a nós aqui de que todos aqueles que debaixo dele, da cruz e da revelação de Deus, tomaram para si a palavra de Deus para usurpá-la, para transgredi-la, para modificá-la, alterar todo o seu conteúdo, que acarreta condenação para todos eles. Isso já começou em Israel, e a tendência é isso, atingir a igreja cristã aqui na terra, você não tenha sombra de dúvida sobre isso. Deus vai se vingar de todos aqueles que acharam que tem o direito de construir uma perspectiva própria, pessoal, do Deus que quer seguir. O Evangelho tem essa definição nas Escrituras: ele é a atividade de Deus na terra, ele é a divindade em curso. O Evangelho narra a plenitude de tudo aquilo que concerne pessoa, caráter, vontade, santidade da parte de Deus pelo seu Filho. É a carne dele, é o sangue dele. Então é disso que eu estou falando aqui. É a referência. Então, na medida que qualquer um dos apóstolos, agora eu vou entrar no mérito até de Paulo, se há uma teologia dele, se há alguma coisa de particular elucidação da parte desse homem, dele, ele está nesse livro, ou nesse registro, de pessoas que Jesus vai condenar e que Deus vai mandar para o fogo do inferno. Se ele construiu, ou qualquer outro que esteja na epístola, ou algum livro, tá? Aí no escrito sagrado, que tenha cometido essa usurpação, ou esse erro, leia a parábola, caramba. O cara já está condenado. Porque o que é visto em Cristo? O fundamento espiritual da igreja, o alicerce que traz a perspectiva do homem e da mulher que ele quer que você seja. Isso está em Cristo fundamentado. Então esse homem vai ser louco e maluco de construir uma doutrina que ele assume ser dele, porque eles pegam carona nos versículos de Romanos 2,16. Eu vou até aproveitar para vocês já abrirem agora, quando ele diz meu evangelho. Eles pegam essa frase de Paulo, esse versículo, para quer dizer que ele está assumindo que há conteúdos da parte dele. Então eu queria que vocês lessem primeiro para me decorrer aqui no que eu estou falando. Pode ir, Romanos capítulo 2, versículo 16, vai lá. No dia que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Tá.
Entendam vocês que isso daí pode ser traduzido de muitas formas, tá? Mas na visão contextual, é ridículo eu acreditar que esse homem estava querendo assumir à frente de que ele tenha dito alguma coisa da parte dele para a igreja que não seja de Cristo, porque lá ele entra em contradição, porque em Gálatas capítulo 2, os irmãos podem abrir? Dizendo, Gálatas capítulo 1, versículo 11: faço saber, porém, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Quando ele fala a revelação de Jesus Cristo, ele não fala da revelação que ele recebeu, ele fala da revelação encarnada. Ele não está falando de uma experiência que ele teve particular, ele fala da revelação encarnada, que é padrão para ele, para nós e para qualquer geração, porque mantém a unidade do pensamento de fé do que foi visto em Israel e daquilo que também foi revelado nele e posteriormente foi também praticado dentro da igreja, em conformidade. Não há nada que altere, tá? Ou que ponha um contra o outro. Por isso, canonicidade, porque todos falam sobre o mesmo Deus, sobre o mesmo Salvador, sobre a mesma perspectiva de redenção, tá? Ele está deixando claro aqui isso. Então você tem que entender, qualquer um que queira tornar particular as epístolas ou ensinamentos de cada um deles, esse cara está muito mal intencionado, muito, é um diabo em pessoa. Eu não estou defendendo Paulo, eu estou defendendo a teologia bíblica. Entendam os irmãos aqui, eu não tenho nada a ver com Paulo, eu tenho a ver com aquilo que ele se entregou, Cristo, tá? Eu não tenho uma admiração por esse homem, eu tenho uma admiração pelo trabalho que ele fez, não uma veneração, mas uma identificação, porque aquilo que ele fez eu faço aqui, e esse ministério também luta para defender. Continuo, porque eu vi qual foi o procedimento Aurora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação contra o judaísmo avantajava-me a muitos na minha idade ser extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, e não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém. Olha, está deixando claro, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, ou seja, para anunciar Cristo, como na verdade ele foi difundido, como também ele foi revelado. O princípio do pensamento desse homem que está assumindo aqui é a carne e o sangue de Cristo, o que foi revelado. Capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9, ele fala melhor ainda, né? Daqueles que querem perturbar o evangelho de Cristo, mas ainda nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, que vos prega um evangelho que vá além do que temos pregado, seja excluído. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um outro evangelho que vá além daquele que recebesse, seja excluído. Ou seja, então ele está em contradição, na medida em que ele diz que ele tem o evangelho, escrevendo isso daqui e se posicionando dessa forma, tá? E tem outros versículos que ele usa de expressão, de uma particularidade, mas de uma particularidade do seu ministério, não do seu pensamento, nem do seu ensinamento, nem de sua determinação. Paulo não tinha uma teologia. O que Paulo tinha, pastor? Como os outros apóstolos também, uma atividade de desdobrar dentro da igreja o acontecimento de Cristo e trabalhar a perspectiva de uma forma mais abrangente, mas não há alteração. O pensamento existe e está em evidência. Esse homem não tinha um estilo, como os outros também não tinham, de operar o que operavam a nível de ministério. São homens que a gente deve olhar com toda certeza, não cumprem a perspectiva de um falso ministério, e se fizeram, vão pagar. Então, para aqueles que sugestionam que Paulo tem uma teologia, que dão a entender que esse homem exerceu liberdades para falar o que ele queria dentro da igreja, sem fundamentar em Cristo,
Então nada daquilo que está na Bíblia que esse homem fala aí é bom para você e serve para você. Condene tudo, inclusive aquele que o chamou e apareceu a ele e o converteu. É isso que o pastor eu acho deplorável, à vista daqueles que têm essa crítica textual. Se não presta uma coisa, não presta nada, minha gente. Se eu tenho uma dúvida daquilo que está escrito ali, tudo está comprometido, ou é ou não é. Não tem essa coisa de separar um evangelho do outro, fazer essa coisa toda de mutilação escriturária. Há uma transição histórica em tudo que eu estou falando aqui, é um progresso, ou seja, Deus está empurrando à frente, fazendo progredir um acontecimento na vida do filho dele, que inclui essa igreja e os homens que escreveram isso aqui. Então o que o diabo quer com a vida de vocês? Gerando esse pensamento de que o evangelho que eu tenho que seguir é o evangelho que Jesus pregou e os demais eu vou pensar a respeito. O que o diabo na verdade quer dizer com isso é que só há 4 livros da qual você pode ler com confiança, tá? E o que vai limitar isso na vida de todos vocês? Nós não vamos ter uma perspectiva de igreja formada, porque foi o trabalho desses homens, desdobrar o evangelho em cima da perspectiva da igreja que Cristo pediu a eles. Tira isso, a autoridade desses homens de dizer a igreja que Jesus quer, abre uma porta, um precedente para que eles tenham a liberdade de fazer a outra igreja. É isso que eles querem, um caminho aberto no pensamento das pessoas, de que não existe um padrão de igreja, um padrão de ministério, porque está sobre esses homens o acontecimento disso. E se eu ponho dúvida do que eles eram, ou do que eles escreveram, ou passo a dizer que é um instrumentalismo radical de alguém ali dizer, né, a norma de como as coisas têm que ser, acabou, minha gente. Cada um vai ter a sua performance, é isso que eles querem, o liberalismo disso, a concessão apostólica desses homens, a oportunidade de construir a igreja que eles acham que é mais adequada para o mundo e para o tempo em cristão. É essa zona, essa bagunça que vocês estão vendo aí, tá? E a minha orientação aos amados irmãos que estão ouvindo essa pregação hoje aqui, que vocês estudem a palavra, que vocês estudem a palavra de Deus, mas usando Cristo como chave desse pensamento, usando Jesus como chave de interpretação disso, porque não há necessidade, eu falo isso sempre quando Deus me chama para pregar isso, de que alguém traga a você a interpretação, porque esse trabalho já foi feito, a hermenêutica já está estabelecida, a interpretação já está confiada, a gente só precisa de uma coisa: coragem, amor e fé, para praticar isso que está aí. Essa igreja aqui é a igreja das igrejas, ninguém vai tirar ela do lugar em que ela está. Ela recebeu a palavra, o Cristo encarnado, testemunhou a ressurreição, viveu com ele, viveu a dispensação do Espírito Santo, abriu a nova dispensação com atividades missionárias, gerando as perspectivas de acontecimento que a igreja de hoje não vê. Quem são esses homens para falar desses aqui? Não levantam coxo nenhum, não dão vista cego a ninguém, mal conseguem controlar a vida deles, não conseguem controlar os escândalos que vêm deles. São homens sem moral, sem currículo, sem testemunho, sem conteúdo, um cenário totalmente comprometido e modificado. Está muito claro que esses homens estão crendo que a igreja hoje jogar essa sensação e essa ideia de que nós temos autoridade para construir a partir de Jesus a nossa perspectiva teológica. Esse direito não foi dado.